Cinemática do movimento circular, aula A12, parte 1. Movimento circular. Movimento circular é uma categoria de movimento de grande importância prática, haja visto os inúmeros sistemas mecânicos caracterizados por esse tipo de movimento. Podemos citar como exemplo um robô, com um braço mecânico executando aí um movimento de rotação. Ou um automóvel realizando uma curva, ou uma roda gigante em parque de diversões. Grandezas cinemáticas. A relação entre o arco e a variação angular. Quando variamos de uma posição angular inicial até uma posição angular final, descrevemos um arco. Esse arco ele pode ser escrito como um raio em função dessa variação angular. Se dividirmos ambos os lados da equação por ΔT, teremos ΔS por ΔT igual a R Δθ por ΔT. ΔS por ΔT é o que chamamos de velocidade escalar média. Δθ por ΔT é a variação angular por tempo. Isso chamamos de velocidade angular média. Logo, temos que velocidade média é igual a escalar média é igual a R ômega médio, velocidade angular média. Quando o intervalo de tempo é suficientemente pequeno, podemos escrever que V é igual a R vezes ômega. Movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme ele é caracterizado por um módulo de velocidade constante, mas devido à trajetória ser circular, essa velocidade, que é sempre tangente à trajetória, ela vai alterando o seu sentido e direção no decorrer do movimento. Essa alteração faz com que apareça uma variação de velocidade na direção do centro da trajetória. Então, a aceleração, que é ΔV por ΔT, também aponta para o centro da trajetória. Essa aceleração chamamos de aceleração radial ou centrípeta. Então, veja, a aceleração radial ou centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória e ela é igual a V² sobre R. Se utilizarmos a informação de que V é igual a ômega R, podemos reescrever a aceleração radial centrípeta como ω2 vezes R. Ou ainda, podemos lembrar que a velocidade tangencial é igual a ΔS por ΔT. Numa volta completa, a variação do arco é igual ao perímetro da circunferência, 2πr, e o tempo é igual ao período do movimento. Logo, podemos substituir velocidade nessa expressão por 2πr sobre t, que, elevado ao quadrado, resultará numa expressão igual a esta. 4π² vezes r sobre período ao quadrado. Ok? Pois bem, movimento circular uniforme, então, possui apenas a aceleração radial centrípeta e ela é igual a V² sobre r. Se formos escrever as funções horárias das variáveis de movimento circular, características de movimento circular, que são posição angular, velocidade angular e alfa, elas se assemelham ao que tínhamos anteriormente no caso do movimento retilíneo, ou seja, a posição angular varia linearmente com o tempo. A velocidade angular é uma constante e a aceleração angular, que é dω/dt, ela é igual a zero. Agora, então, vocês verão uma simulação realizada utilizando um programa desenvolvido pela Universidade de Colorado para uma joaninha em cima de uma plataforma girante. Façamos alguns exemplos. Vamos fazer aqui o exemplo 3.12 e vocês tentem fazer em casa o exemplo 3.11. Então, vamos abrir o livro na página 87 e ler o problema. Aceleração centrípeta em um parque de diversões. Em um brinquedo de um parque de diversões, os passageiros viajam com velocidade constante em um círculo de raio 5 metros. Eles fazem uma volta completa no círculo em 4 segundos. Qual é a aceleração deles? Pois bem, se eles escrevem
é um círculo de raio 5 metros, significa que estamos no movimento circular. Como ele diz que a velocidade é constante, significa que não haverá componente tangencial da aceleração, apenas a radial ou centrípeta, pois a velocidade muda o sentido de direção por ser tangente à trajetória, mas não muda seu módulo. Assim sendo, a velocidade pode ser escrita como perímetro de uma volta completa, que é 2πr, dividido pelo período de uma volta completa. Então, 2π vezes o raio 5, dividido pelo tempo 4, temos uma velocidade de 7,9 metros por segundo, em módulo constante. A aceleração radial, ou centrípeta, é v quadrado por r. Então, é 7,9 ao quadrado por 5, isso dá 12 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente viu a definição aí do movimento circular e como calculamos a velocidade e a aceleração no movimento circular uniforme. O próximo passo é estudarmos o caso que o movimento circular não é uniforme. O que ocorre? Veja, a trajetória continua sendo circular. A velocidade é tangente à trajetória, portanto, muda o seu sentido e a sua direção, e, portanto, a aceleração continua tendo uma componente radial ou centrípeta. Contudo, o fato do movimento não ser uniforme faz com que o módulo da velocidade ele seja crescente com o tempo ou decrescente. Essa variação desse módulo da velocidade faz com que agora ocorra também o que chamamos de aceleração tangencial. Vamos verificar? Veja, a aceleração radial é v quadrado por r. Se pegarmos dv dt e substituirmos v por ômega-r, veremos que r de ômega dt mais ômega dr dt. Como o raio não varia, temos que a componente tangencial é r vezes alfa. Então, a componente tangencial que aparece com a variação do módulo da velocidade em função do tempo pode ser escrita como r vezes alfa, onde alfa é a aceleração angular. Vejamos um exemplo. Temos uma trajetória e o carro aqui está aumentando a sua velocidade ao longo de uma trajetória circular. Então, a aceleração do carro possui uma componente na direção e no sentido da velocidade, que é a componente que chamamos tangencial, e possui uma componente no sentido do centro da trajetória. A soma desses dois vetores me dá a aceleração resultante, que é esse A. Agora, quando o carro reduz a sua velocidade ao longo dessa trajetória, a componente tangencial é o sentido oposto da velocidade, pois ela se caracteriza por ser uma desaceleração. E a componente radial dirige-se para o centro da trajetória. Então, a aceleração resultante, o vetor aceleração resultante seria esse daqui. Isso difere do caso do movimento circular uniforme, onde a componente tangencial é nula. Temos apenas a componente radial. Então, a aceleração resultante é a própria aceleração radial ou centrípeta. Veja, o módulo dessa aceleração vai ser raiz quadrada da componente radial ao quadrado mais a componente tangencial ao quadrado. Veja, o módulo dessa aceleração vai ser raiz quadrada do quadrado da componente radial mais o quadrado da componente tangencial. Podemos também fazer uma tabela do movimento circular uniformemente variado, com as funções horárias da posição, velocidade angular e aceleração. A posição angular varia quadraticamente com o tempo, analogamente ao que vocês observavam no caso do MR e o V. Claro, lá eram as posições x e y, que dependiam de t quadrado. Aqui temos θ como a posição angular. Se derivarmos essa equação, veremos que a velocidade angular, que é dθ dt, será ω0 mais αt, ou seja, depende linearmente com o tempo. Tá? E também é válida a equação de Torricelli, que nada mais é do que uma combinação da posição angular e da velocidade angular. Então, ômega ao quadrado igual a ω0 ao quadrado mais 2α Δθ. O lado esquerdo aqui da sua tabela nos indica que alfa, no caso do movimento circular uniformemente variado, é uma constante, ômega é a integral de alfa dt, e θ é uma integral de ômega dt, ok? Então,
Então vamos aos exemplos, faremos um deles e os demais eu espero que vocês tentem fazer em casa. O primeiro exemplo que vamos discutir é o exemplo 9.3, na página 292. Ele diz o seguinte: você acabou de assistir a um filme em DVD e o disco está diminuindo a rotação para parar. A velocidade angular do disco é 27,5 radianos por segundo, no instante t igual a zero, e sua aceleração angular é constante e igual a menos 10 radianos por segundo ao quadrado. Uma linha PQ inicialmente está alinhada aqui com o eixo OX positivo, no instante t igual a zero. Perguntas: qual a velocidade angular no instante t igual a 0,300 segundos e qual a posição angular nesse instante em relação a essa posição inicial aqui, que é do eixo OX positivo. Correto? Veja, informações iniciais, né? Ele tem uma velocidade angular inicial e ele afirma que ele tem uma aceleração angular constante. Uma aceleração angular constante, estamos descrevendo um movimento circular uniformemente variado. Então, a velocidade angular, ela depende linearmente do tempo, né? Então, ômega igual a ômega zero mais alfa t, substituímos o ômega inicial, o alfa fornecido, o tempo fornecido, e chegamos na velocidade angular de 24,5 radianos por segundo. Para descobrirmos a posição angular, utilizaremos a função horária da posição angular, que depende quadraticamente com o tempo. Então, θ0, se está alinhado originalmente com o eixo x, então θ0 é 0, mais ômega 0t, mais meio de alfa, que foi fornecido como menos 10 radianos por segundo ao quadrado, vezes t quadrado. Esse t aqui é 0,300 ao quadrado. Fazendo essa continha, descobriremos que θ igual a 7,80 radianos, e então converteremos de 7,80 radianos para um número de voltas. Sabemos que 2π radianos é igual a uma volta completa. Então, teremos 1,24 revoluções. 0,24 revoluções convertidos para graus, basta lembrarmos que uma revolução tem 360 graus. Concluiremos, então, que a linha PQ formará aqui um ângulo de 87 graus em relação ao eixo OX positivo. Fazendo um resumo do que discutimos, temos que o movimento circular uniforme ele é caracterizado por uma dependência linear com o tempo para a posição angular, ômega, que a velocidade angular é constante, e alfa é nulo. A aceleração resultante do movimento circular uniforme é única e exclusivamente a componente radial, pois a velocidade não altera seu módulo, de forma que a tangencial é nula. No movimento circular uniformemente variado, a posição angular varia quadraticamente com o tempo, a velocidade angular linearmente com o tempo, e o alfa é diferente de zero, é uma constante. Vale a equação de Torricelli e a aceleração resultante é uma combinação da aceleração radial, que é resultante do fato da velocidade mudar de direção e sentido durante a trajetória circular, e uma componente tangencial, que é resultante do fato do módulo da velocidade tangencial variar. Ok? Essa componente tangencial podemos escrever como alfa vezes R. Então, como referência para o estudo de vocês, temos o livro do Younger e Freeman, 12ª edição, estudar capítulos 3 e 9. Bom estudo a todos e até a próxima videoaula.